edição do programa Conexão Potiguar. A você que nos acompanha pela TV União, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, os nossos agradecimentos pela sua atenção, por estar sempre conosco. No programa de hoje nós vamos falar de cultura. Está conosco o presidente da Fundação José Augusto Crispiniano Neto, que é também escritor, poeta e repentista. Disseram que o senhor é muito mais... Agricultor. E também agricultor, né? Na verdade o senhor é engenheiro agrônomo. Mas sou agricultor. É verdade. O agrônomo só ensina, o agricultor faz. O senhor tem um trabalho com as abelhas, né? Trabalhando nessa questão do mel, a economia do mel. Como é que vive isso hoje lá na Serra do Mel? Tá muito bem. Talvez hoje eu seja dos piores apicultores da Serra. Eu tenho uma criação muito pequena devido a estar noutra atividade aqui na cultura, né? Mas está bem desenvolvido. Hoje a Serra tem em torno de 240 apicultores. Até exporta, né? E tem uma central da associação dos apicultores, a Apismel, tem uma central de seleção, de beneficiamento e embalagem do mel, que está bem encaminhada lá sob a liderança do apicultor Cabo Hélio, que é muito conhecido, vive dando curso no Rio Grande do Norte todo, no Nordeste, até no Afeganistão ele já foi dar curso de apicultura levado pela ONU. É uma grande figura hoje da apicultura. Uma coisa bacana que eu acho nessa questão da economia do mel é que eu também sou menino do sítio, agricultor, e eu lembrava que as abelhas eram perseguidas, elas eram queimadas, né? E o potencial que ela tinha de gerar o mel se perdia todo porque havia um costume de queimar as abelhas, né? Em função dos ataques que tinham, as possibilidades de ataques aos animais e às pessoas. E hoje isso, não somente aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba também, na cidade de Nova Floresta, Cuité, Picuí, tem pessoas cuidando disso, transformando isso numa fonte de renda. Grande. Inclusive, essa história que você conta, tinha um grande especialista, um grande estudioso de apicultura, de meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão, que era o Monsenhor Huberto Bruni. Ele foi o maior especialista em jandaíras aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste, também no Brasil, viu? Até hoje procuram os escritos dele. E ele dizia uma coisa: você já imaginou se cada vez que você fosse tirar o leite da vaca, você matasse a vaca? Então é assim, né? Era assim, ele dizia na época, é assim que o agricultor aqui faz. Ele mata a abelha para tirar o mel, quando ele podia criá-la. Daí e surgiu, muitas vezes matava com medo. Aí surgiu a apicultura racional, né? Quer dizer, já tinha fora, foi introduzida aqui, hoje foi muito bem recebida, inclusive com um slogan muito inteligente que era: a abelha não faz mal, faz mel, né? Então, a abelha do bem, né? E além de fazer mel, ela cumpre um papel muito mais importante do que fazer o mel. A polinização. Que é a polinização das plantas. Qualquer plantio que você tiver onde tenha abelhas dentro, a produção vai melhorar muito mais. Explica aí o que é polinização para a gente. É que você tem algumas flores, né, que digamos, a flor macho e a flor fêmea, Androceu e Gineceu, estão separadamente, né? Elas estão em lugares separados. Aí a polinização, né? Como entre o homem e a mulher também acontece, né? Só que no caso da planta é o grão de pólen em vez do sêmen, né? E aí um inseto ou o vento ou até o próprio ser humano pode pegar e levar o grão de pólen de uma flor para outra, né? E aí acontece a polinização para poder gerar o fruto, né? Isso é um processo da natureza, mas que o homem pode ajudar a natureza ou o inseto. Tanto é que a abelha tem aqueles pelos muito evidentes, né? Justamente para levar o pólen. Nas patas, para levar o pólen. Isso a natureza é perfeita. E nos plantios de maracujá, isso é feito, o agricultor faz com a mão, com os dedos, ou né? aquela super abelha que é o mangangá, né? Uma mangava que popularmente chama mangangá, né? Ele consegue fazer, porque é uma flor já mais
de uma estrutura mais complicada, um inseto pequeno não alcança. Mas aí é impressionante, você falando da natureza perfeita. Eu tinha um livro que mostrava que uns cientistas nos Estados Unidos pesquisaram aquele hexágono, né, do favo da abelha. E eles chegaram a uma conclusão, né, de que ali tinha um erro de 0,0000 qualquer coisa naquele ângulo. Tá? E olha, a abelha é quase perfeito o ângulo da abelha, né? Os 6 ângulos que tem ali no hexágono, no favo. E aí, bom, passaram 20, 30, 40 anos e refizeram as contas e viram que o 0,00 era o erro do homem, o da abelha que estava perfeito. Né? Então, imagina que não dá para querer ensinar a natureza. Às vezes você ajuda, mas dentro dos limites dela, dentro do que ela quer. É a história aqui de querer acabar com a seca, obras contra as secas. Não adianta, você tem que conviver com as secas, tem que conviver com o semiárido e é muito melhor, né? Porque imagine se o europeu fosse querer acabar com a neve, já tinha morrido tudo de fome, eles aprenderam a conviver. Então nós precisamos também. É verdade. Isso também é cultura. Isso também é cultura, né? A agricultura. Nós vamos, inclusive você falar nessa questão, li hoje um artigo seu no Jornal de Fato, onde você fala espaço pública. Porque a República estava de ré, ou pode vir a ficar de ré? A origem da palavra república é res pública, coisa pública. Mas ali eu fiz mesmo a ironia, né? Poeticamente falando, a ré como para trás, a marcha a ré, né? Exatamente para trás. Há quem queira levar esse país para trás. Porque quando a maioria das pessoas, né, fala que o Brasil melhorou para alguém, que é a maioria, mas não ficou a mesma coisa para quem o Brasil era muito bom. O Brasil tinha privilégio. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte tem um senador, né, que hoje fala que está perdoando as dívidas dos pequenos agricultores, que quando esse senador tinha um presidente da República do partido dele, ou do bloco dele, da coligação dele, não conseguiu fazer isso. Agora Lula faz, o cara vai lá e diz: eu consegui o perdão das dívidas dos agricultores, eu consegui não sei o que para os agricultores, que ele não conseguiu quando o presidente era dele. Quer dizer, Lula faz, e ela é engraçado, né? Se você assistir o horário eleitoral gratuito, parece que Lula não fez nada. Foi a fulaninha de tal, fulano de tal que fez, que trouxe o Cefet, que trouxe o Bolsa Família, porque fez o cadastro, né? Ou porque na hora de votar lá no Congresso votou a favor, até porque não podia votar contra, senão ia se queimar, aí disse que foi que fez. Agora, este dito senador que eu estou falando, que eu acho que o Rio Grande do Norte sabe quem quando fechou as contas, quando ele faliu a fazenda do pai dele, que era uma fazenda modelo de exportação de melão, de outras frutas tropicais irrigadas, e que tinha o melhor rebanho, né, chuítes do Nordeste brasileiro, né? Tudo isso faliu, hoje é um assentamento de sem terra, entendeu? E quando fechou as contas, ele devia ao Banco do Nordeste e ao Banco do Brasil mais de 30 milhões de reais. E aí, qual é a diferença? É que naquele tempo, quando chegava, antes de Lula, quando chegava 30 milhões de reais no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, ou 100 milhões ou 200 milhões, era 30 milhões para Maísa, 20 milhões para São João, 10 milhões para Frunorte, ou 15 ou 20, mais 5 para Beltrano. Então ficava num clube de amigos o dinheiro da política agrícola, do crédito agrícola do Rio Grande do Norte. E os pequenos produtores rurais, se queriam conseguir um custeio ou um ínfimo empréstimo de investimento, tinha que se humilhar, como eu mesmo liderei várias vezes protestos, junto com o Manel Canto, da FETARNE, Antônio Inácio, do Sindicato dos Trabalhadores na Lavoura, Padre José Venturelli, da igreja. A gente ia com uns carroções de trator, ficava na frente do Banco, né, do Brasil, brigando, os guardas querendo empurrar a gente. Aí agora todo mundo quer aparecer como o cara que fez o perdão das dívidas. Coisa nenhuma.
É essa que é a diferença. Então, era bom o Brasil ruim para a maioria, era bom para uma minoria. Essa minoria que hoje se apresenta como salvadora da pátria. É muito cinismo, né? Alguém que negou o salário, alguém que reprimiu, alguém que mandou bater em professores em greve quando era governador, chega agora, eu defendo o salário, eu defendo a democracia, até querer elogiar o presidente Lula depois de ter pedido impeachment para ele, antes de qualquer prova, no caso do Mensalão. É por isso, né, que esse senador daqui, né, tem um colega lá no Amazonas que, enquanto ele pedia o impeachment, vamos derrubar esse governo, né, e Arthur Virgílio, vou dar uma surra no presidente da República. Levou uma surra para governador, só teve 5% na eleição passada, e agora, na reeleição de senador, já está perdendo para uma professora, Vanessa Graziotin, se não me engano, do PCdoB, que vai ser senadora, né? E vai, estão até chamando uma surra amazonense, porque ele disse que ia dar uma surra no presidente da República e vai levar uma surra de saia, né, nas urnas do povo do Amazonas. No Rio Grande do Norte deveria pensar assim também, você não acha? Crispiniano Neto, presidente da Fundação José Augusto, nós vamos falar agora de cultura. Muito bem. Vamos lá? Mas como eu vim aqui para isso. É verdade. Nós começamos nossa conversa justamente prometendo para os nossos telespectadores que iríamos falar de cultura. Agentes de leitura, essa ideia dos agentes de leitura que parece um pouco com aqueles agentes de saúde, né, em função da visita domiciliar, como é que vai funcionar? E isso já existe, é para valer mesmo? Olha, isso existe no Ceará, foi coordenado por Fabiano, irmão do padre Fábio, conhecidíssimo aqui no estado. Fabiano é de Currais Novos, fez carreira no Ceará e hoje está no Ministério cuidando da política do livro. Que são irmãos gêmeos, agente, inclusive. Hein? São irmãos gêmeos. Gêmeos. Dá para confundir. Quando eu vou com alguém daqui que não o conhece, lá no Ministério da Cultura, chega, padre Fábio, tudo bem? Até a governadora uma vez, Dona Vilma confundiu, chamou o Fabiano de padre Fábio. Mas são idênticos. Mas idênticos. E aí, esse projeto é o seguinte: jovens de nível médio, de preferência oriundos de família que tem o Bolsa Família, mas que vão passar por uma seleção. O critério não é porque é do Bolsa Família. Vem gente da Unesco, está chegando aí brevemente, a Universidade Federal, Secretaria de Educação, não é nem a Fundação Zé Augusto, para ninguém dizer que a gente está beneficiando A ou B. Vai fazer a seleção. 550 agentes de leitura que vão receber, cada um, uma bicicleta, uma mochila para encher de livro, um fardamento e R$350 por mês, para ir de casa em casa servir livros a domicílio. Leitura, estimular, e deixar o livro e voltar depois para discutir. O projeto é 2 milhões do MINC, 2.247, mais 1.273 nosso, já tem na conta da Fundação